conjunto de pessoas interessadas em ciência que se reúnem em determinados tempos num contexto específico. E quando a gente pensa então a essência da ideia de um clube, é um lugar que cabe todo mundo. A ideia é que o clube de ciências possibilite, oportunize aos clubistas experiências não só de acessar ao conhecimento científico, né? Mas principalmente de pensar e exercitar as questões da natureza da ciência. Então, como a ciência funciona, suas aplicações e implicações. E especialmente quando a gente pensa nas suas aplicações e implicações sociais, pensar com o clube de ciências como um contexto de formar lideranças locais a favor da ciência, a favor de questões socioambientais. Então, formar jovens que se engajem por essas questões da ciência, né, e da tecnologia. O que acontece? Em 2017, eu tinha acabado de entrar no museu como servidora, eu estava recém-concursada e estava acontecendo uma movimentação assim, de instituições aqui no entorno do museu, da Quinta da Boa Vista, porque algumas pessoas estavam incomodadas, né, com grupos de jovens que estavam circulando pela Quinta da Boa Vista e eles estavam sendo relacionados à situação de assalto, de arrastão, né, e muitas vezes jovens até com camisa das escolas públicas, né. E aí isso começou a incomodar as pessoas, né, e de um lado começaram a surgir discursos, né, de que tinham que afastar esses jovens daqui, que isso não podia acontecer, né, discursos de repressão, assim, né, muito conservadores. Mas, por outro lado, algumas organizações quiseram olhar para essa situação e pensar uma maneira de acolher esses jovens, de desenvolver atividades culturais, né, projetos educativos com eles. Então, houve uma movimentação dessas instituições, né, para que a gente conseguisse implementar alguma ação conjunta e tal, e eu posso dizer que a ideia do clube surgiu nesse contexto, né, de acolhimento, mas ele foi implementado no ano seguinte, né, já sem essas outras instituições, né, a gente persistiu na ideia do clube, e foi quando a gente conseguiu a parceria com a Secretaria Municipal de Educação que a gente conseguiu implementar, e aí a gente teve a primeira edição em 2018. No ano de 2018, quando o Clube de Jovens Cientistas do Museu Nacional se inicia, eu estava fora de sala de aula e lotada na gerência de fomento à pesquisa da Escola de Formação Paulo Freire. E por intermédio na época, nossa gerente, a Priscila Residente, a SAI teve contato para poder enviar esse projeto para que ele pudesse ocorrer em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, né? E nós vimos muito potencial nesse projeto. Percebemos que ele daria a possibilidade dos alunos terem um contato mais estreitado com o museu, com a ciência e com quem faz ciência ali diretamente, e demos prosseguimento para firmar uma parceria. O clube teve algumas mudanças ao longo das edições, né? Mas algumas coisas acho que permaneceram, que é o fato de que a gente oferece anualmente 25 vagas, né, para alunos de 5 diferentes escolas. Na primeira edição, a gente trabalhou com alunos do 6º ao 9º ano, mas a partir da segunda, a gente trabalhou com alunos do 8º e 9º, e é o que a gente trabalha até hoje. E todas as escolas selecionadas são do território. Nós chamamos a escola para apresentar às escolas, às direções das escolas, qual era o projeto que a gente queria envolver os alunos deles, para também passar toda a tramitação legal de autorização de responsáveis para que eles participassem do projeto.
de autorização de imagem, para que fosse algo que trouxesse alguma segurança, né? Tanto para a escola de estar participando, quanto para o próprio museu. Então, a gente tem esse objetivo de se aproximar, estreitar relações com essas escolas que estão próximas ao museu, mas que não necessariamente têm acesso fácil a esse espaço, né? A gente entende que tem outras barreiras além da distância geográfica, né? A gente sabe que a distância é um problema, né? É uma dificuldade para que as escolas acessem aos museus, principalmente pela falta de transporte, mas mesmo quando a escola está perto do museu, não significa que o público vá frequentar esse museu. E ao longo de todo o ano de 2018, a gente deu apoio ao projeto, não só esse apoio logístico, mas também apoio diante das questões que foram surgindo, né? Afinal, o museu estava se enveredando por uma forma de educação que eles não estavam habituados, que era essa educação continuada. Então, a gente queria estreitar as relações com essas escolas do território e com esses jovens que residem aqui próximos, né, que estão perto, mas que frequentavam a Quinta da Boa Vista, né, mas que então a gente queria ter uma outra oportunidade de contato, né, uma forma diferente de conhecer o museu. E para acessar os jovens nessa faixa etária, a gente acredita que as escolas são parceiros importantes, né? Principalmente os jovens das classes mais populares. Quando chegou pela primeira vez o convite da Escola Argentina participar do Clube de Ciências lá no Museu Nacional? O nosso encontro, né, com esse projeto sobre a ciência, né, na escola foi em 2019. Que foram os alunos só do 9º ano, né? Porque sempre há uma convocação do 8º e 9º, mas nessa época foi assim uma coisa assim meio corrida, que eu me lembro. Aí a gente indicou 5 alunos do 9º ano. E de lá para cá teve a questão da pandemia, que deu uma parada, e em 2022 eles vieram à escola, né? Então a Laís fez a apresentação, a Aline, né? Veio um grupinho. Aí os alunos puderam, né, interagir, e o ano passado voltou para o museu, né, lá para o Horto. E esse ano nós estamos de novo. Então é a terceira vez que a nossa escola participa desse projeto com o museu. A gente tentou até expandir isso para outros museus, né? Então a gente apresentou os resultados desse projeto, que foi um projeto piloto realmente, para verificar se existia viabilidade de um museu acolher um clube de ciências. A gente sabe que os clubes de ciências eles ocorrem principalmente em ambientes escolares e de universidade, ou seja, ambientes formais de educação. Um local como um museu não é muito comum de ter um clube de ciências, então foi um projeto piloto e ele teve muito sucesso, inclusive nesse ano a equipe da SAI submeteu o projeto como projeto de inovação para um concurso da Ibermuseus e ganhou uma verba, ganhou um prêmio, né, em primeiro lugar, pela iniciativa de implementação de um clube de ciências em museu. Então a gente, da Secretaria Municipal de Educação naquele momento, entendeu que era um projeto realmente com grande potencial de aproximar os alunos dos museus e chamou outros museus para conhecer. E nessa chamada, a gente conseguiu para o ano de 2019 que os outros 2 museus aderissem à ideia, né? A Casa Museu Eva Clabin e o Museu Ciência e Vida, que nem sequer era do Rio de Janeiro, o ED, Duque de Caxias, mas que é muito próximo, é no território ali, muito próximo ao Rio de Janeiro, e tinha escolas próximas, e aí com isso a gente conseguiu ampliar o projeto, e que também teve um desfecho muito interessante, abrangendo outras áreas da ciência, né? Unindo ciência e arte através do Museu Eva Clabin e trazendo também as novas tecnologias através do Museu Ciência e Vida com a robótica. Nós fomos, em 2018, convidados pela Gerência de Fomento à Pesquisa da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro a participar desse projeto, né?
convidados inicialmente para um evento de encerramento, né, de uma primeira etapa do projeto, né, de uma primeira edição desse projeto, que foi idealizado por profissionais do Museu Nacional, da área de educação do Museu Nacional. No primeiro momento foi estranho, né, receber um convite para participar de um museu de ciência, sendo, né, um espaço de artes, mas eu acabei convencendo os gestores de que seria interessante a gente entender, não é, o que seria esse convite, como nós poderíamos contribuir com esse projeto, de que forma ele poderia estar na Casa Museu Eva Klabin, sendo a Casa Museu um museu de artes, para pensar as possibilidades científicas, não é, desse museu de artes. Eu posso ter um clube de ciências que discute das ciências sociais, das ciências humanas, nas interfaces com a arte, né? Então, cada ciência também tem seus métodos de desenvolver conhecimento, os seus percursos investigativos, os seus instrumentos, os seus objetivos e perguntas de pesquisa. Então, é muito importante que a gente pense, quando se fala em clube de ciências, né, para além das ciências da natureza, ou pensando esse clube com um compromisso de que a ciência da natureza se integra a outras ciências. Então, a partir do convite, nós estruturamos um projeto, escrevemos, um projeto dentro das regras que eram necessárias para o setor, né, o setor que nos convidou, e encaminhamos esse projeto, essa proposta de projeto, para a gerência de projetos pedagógicos extracurriculares da Secretaria Municipal de Educação, porque eles precisavam avaliar e verificar se estávamos dentro, não é, da proposta, se respondíamos à proposta do Clube de Jovens Cientistas. Graças a Deus, eles aceitaram e acharam uma proposta muito interessante. Então, a partir daí, tivemos autorização para convidar as escolas. E aí eu fui até as escolas, 2 escolas da rede municipal, para convidar, não é, os coordenadores e diretores a virem à casa, conhecerem a casa, entenderem a proposta, né, porque antes de trazermos os estudantes, era interessante trazer os profissionais das escolas para conhecerem o espaço e entenderem que era uma proposta séria, não é? Então, assim, uma parceria formal com a Secretaria de Educação do município, do estado, eu acho que isso ajuda muito, né? Então, é bom para a gente, acho que é bom para os alunos, é bom para os professores, né? Ou seja, é bom para a população, todo mundo sai ganhando. A gente trabalhou com Lego, né? A robótica com Lego. E a questão é o quantitativo de Legos que nós tínhamos disponíveis. Então, eu achei mais interessante dividir em grupos pequenos. E eles trabalhavam em grupos, então sempre tentava trabalhar com um líder por semana, mas também essa questão de liderança, tanto feminina quanto masculina, e todo mundo conseguir respeitar um ao outro sem problemas, questão de gênero, né? Aceitar as decisões do líder. Eu decidia a dinâmica também muito pelo como a gente estava andando o conteúdo. O conteúdo estava sempre relacionado ao ensino de ciência. Robótica integrado ao ensino de ciências. Então, se eu trabalhava com um carrinho, eu trazia conceitos ou de matemática ou de física, sempre agregando. Por exemplo, carrinho, velocidade média. Eu traçava uma linha no chão, botava um adesivo. Se for andar pelo museu, ainda tem alguns resquícios assim, dos meus adesivos no chão. E eu falava para eles, a gente explicava o conceito, como funcionava, que a gente tinha uma distância determinada e a gente tinha que descobrir a velocidade. E nisso eu também trabalhava com massa e peso, porque a gente aumentava o peso do carrinho, botava uma massa, botava uma carcaça, aquela coisa toda. Que foi até das fotos que eu gosto muito do clube, que é um carrinho com uma casa em cima, que eles montaram, porque era a carcaça que eles criaram para poder botar ali, para poder participar, que aí usavam balança, questão de peso, medidas de distância e de peso, né? E a gente também trabalhou com Excel, porque aí a gente anotava as informações no Excel. Então, eles conseguiram ver como funcionava e no final dava um cálculo, a gente discutia aquilo ali. Eu sempre tive a vontade de fazer um trabalho continuado. Então, o Clube de Jovens Cientistas favoreceu muito essa possibilidade de termos esse trabalho para além da visita mais rápida, mais corriqueira, não é?
menos efetiva, no sentido de termos um trabalho em que receberíamos estudantes dentro de um período específico, com horas, né, a serem trabalhadas. As atividades realizadas no Clube de Jovens Cientistas são oferecidas tanto pelos educadores da seção de assistência ao ensino, quanto por outros pesquisadores do Museu Nacional, né? Então, são atividades diversas, né? Cada semana a gente tem uma atividade diferente, sobre uma área de pesquisa diferente, daqui do Museu Nacional. E, assim, envolvem práticas diversas, né? Como visitas a laboratórios, trabalhos de campo, jogos, dinâmicas em sala. A gente sempre procura atividades que sejam lúdicas, que sejam atrativas para os jovens, e que contenham uma parte prática, né? Que eles possam, de fato, acessar como a ciência é produzida aqui. Então, nessa parte de visitas a laboratórios, eles têm contato com uma etapa do trabalho do pesquisador, né? Como que é feito. E quais atividades que você gostou muito de desenvolver dentro do clube? Assim, a maioria das atividades do clube foi voltada para parte animal. Biologia em geral, animais, plantas, e eu sempre gostei muito. Então, toda aula que era voltada para estudar alguma flor, alguma coisa desse estilo, ou se não, uma aula que eu mais fiquei fascinada foi a aula das borboletas, né, das lepidópteras, que eu sempre gostei muito. E aí eu lembro que até hoje eu tirei várias fotos, eu fiquei o dia inteiro tirando foto, e tinha um microscópio pra gente ver elas mais perto. Todo mundo já tinha enjoado de ver as borboletas e eu fiquei lá vidrada até o final da aula, vendo e perguntando várias coisas diferentes para os pesquisadores. Eu fiz um podcast, a gente tem um podcast, foi o projeto e o podcast, então eu participei dos dois. Então no podcast a gente pegava as aulas, a gente fez esse podcast com o tema das aulas. Então, tipo, eu tive que me aprofundar bem mais em relação a isso, porque alguns temas a gente teve que levar para o podcast. A gente tinha que formular pergunta, como é que a gente ia ter essa conversa com os professores que traziam esses assuntos pra gente. Então, eu tive que, tipo assim, estudar em dobro por conta disso, né? Que eu tinha que estudar pro curso e estudar também pro podcast. Mas era muito bom. Você costumava frequentar museus? Sim. Apesar de, assim, muitas pessoas da minha idade não participarem, né, não frequentarem museus, eu sempre tive muita essa proximidade com museus por conta da minha irmã mais velha. E dos meus padrinhos. Eles sempre, como é que eu posso dizer, me direcionaram para essa parte cultural. Então, sempre que a gente podia, a gente ia para algum passeio. Tanto que antes, um pouco antes de ter um incêndio no museu, foi quando eu visitei ele. Eu tive essa oportunidade e eu lembro, porque eu gostei muito. Nossa, a gente conheceu sobre muita coisa. A gente viajou por quase todas as áreas da biologia e da ciência, né? A gente viu um pouco de antropologia, que foi uma área que, tipo assim, que eu me apaixonei. Eu penso muito em fazer antropologia. Por causa do clube? Por causa do clube. Eu acho muito legal, tipo, ver como é que o homem teve esse impacto na natureza, como a natureza tem impacto no homem, sabe? E eu acho, tipo, esse assunto muito legal. A gente passou muito pela arqueologia também, quando a gente conheceu os sambaquis, porque eu não sabia que existia. Né, que é um sítio arqueológico, né, eu não sabia que existia. E depois disso, eu conheci vários outros sítios arqueológicos aqui pelo Rio de Janeiro mesmo, como o Cais do Valongo, né, que ele foi batizado como esse patrimônio cultural e um sítio arqueológico. Então, tipo assim, eu fiquei muito fissurada. A gente viu sobre os animais de grande porte, os insetos também. E como foi para você participar do projeto? Foi uma experiência muito boa, com muito conhecimento e de fato ajudou na questão, né, de eu me soltar e desenvolver a fala. Então foi importante para mim e foi muito gostoso, né, a experiência de estar aqui. E você se lembra de algumas atividades que você desenvolveu aqui com o pessoal do museu? Eu lembro quando a gente fez tipo arqueólogo, que a gente tinha um baldinho com terra e a gente tinha que cavar e achávamos, tipo, esculturas. E aí limpávamos, detalhávamos o que tinha, acho que estrutura, essas coisas assim. E mudou alguma coisa em participar de um clube de ciências no museu? Sim, mudou. Porque antes eu tinha muita visão do museu de, como é que eu posso dizer? De só olhar.
E depois que eu participei do projeto, eu comecei a ir a museus, a frequentar até exposições mesmo, tentando entender mais o contexto daquilo que está sendo exposto. Você consegue perceber alguma outra mudança que o clube pode ter trazido para sua vida? Sim, eu consigo ver muito, sim, muito nítido. Eu sempre fui o que eu contei, né? Sempre que eu tive sonho de ser médica veterinária. Só que quando eu entrei pro curso, eu imaginei muito pela parte também de botânica, porque a gente também trabalha na botânica. A gente viu sobre o pólen, sobre como é que vinham os animais, tiravam pólen das flores e tal. E aí eu falei, pô, vou juntar o útil ao agradável, vou fazer biologia. Então, tipo assim, é o meu sonho, é meu sonho assim, eu não penso em tirar isso da minha cabeça, minha carreira vai ser biologia. Só que esse ano eu comecei a fazer um curso de TI, eu faço orientador de suporte técnico em TI, é o nome do meu curso. Eu falei assim, cara, eu vou ir juntando tudo que eu puder, colocando na biologia, vou ir juntando, que eu não quero sair dessa área, e eu penso em me especializar em biotecnologia. Teve alguma mudança que você percebeu em você, alguma melhoria para sua vida? Assim, em questão de aprendizado, o que mais aconteceu lá foi eu aprender coisas novas. Tanto nessa questão, né, da área de ciências, mas também sobre a minha própria vida. Porque, como eu disse, eu sempre gostei muito dessa área, mas eu tinha muita dúvida. Que a gente é muito ensinado a focar nas matérias principais, português, matemática, e conforme eu fui, e eu tinha isso na cabeça, por mais que eu gostasse, eu tinha isso na cabeça, que eu tinha que priorizar essas áreas. E conforme eu participei, eu percebi que eu estava me forçando a algo que, por mais que eu fosse boa, não era o que eu realmente gostava. E tanto que ele está me ajudando até a decidir meu futuro. Eu, ano que vem, vou para o ensino médio, e eu estou procurando escolas técnicas que me voltem para essa área. E também tem toda a questão de que, antes do projeto, eu me mudei para o Rio, né, para a cidade do Rio. Eu era da Baixada Fluminense. Eu me mudei para o Rio em 2022 e 2023 eu participei do projeto. E eu tive muita dificuldade nessa mudança porque mudou completamente a minha vida toda. E o projeto foi extremamente importante para eu ter mais esse contato e até me abrir mais. Que eu acho que foi depois que eu participei dele que eu realmente comecei a ver, como é que eu posso dizer? A ver o Rio de Janeiro como casa, que antes eu me sentia perdida aqui. E eu fiz novos amigos, eu me aproximei de muitas pessoas e eu aprendi várias coisas novas nessa área. Então, hoje um compromisso que nós temos com os clubes de ciências é incentivar, estimular nos participantes, especialmente nos jovens, o interesse pelas carreiras científicas, mas principalmente formar lideranças locais em defesa das questões sociocientíficas, né? Eu acho que essa é a diferença, que o museu hoje, não só o museu, mas outros espaços não formais, eles podem trazer, que não tem a cobrança de nota, a cobrança de você saber os conceitos, de ser avaliado. Aqui a gente está preocupado em ensinar. Se você pudesse resumir para a gente como foi a sua vivência, a sua experiência, e assim, uma frase, dentro do Clube de Ciências, como você expressaria como foi essa vivência aqui dentro? Uma palavra que resume é o conhecimento. 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 Você acha que agregou conhecimento à sua vida? Muitos conhecimentos. Diversos benefícios relacionados aos clubes de ciências em museus foram observados durante o estudo que culminou nesse documentário. Dentre eles, podemos citar a redução do distanciamento dos jovens das classes mais populares da nossa sociedade aos museus, maior contato com conceitos científicos importantes para a formação integral dos indivíduos, apoio ao desenvolvimento de habilidades relevantes como a oratória, uma maior socialização entre jovens e ampliação de seus repertórios cultural e científico.
assim como de horizontes profissionais. Se você é do setor educativo de um museu localizado no município do Rio de Janeiro e se interessou em estabelecer uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação para a instalação de um clube de ciências no museu, envie seu projeto para o e-mail da Gerência de Projetos Pedagógicos Extracurriculares. Caso seu museu seja fora do município do Rio de Janeiro, leve essa ideia até a SME da sua cidade e vamos juntos fazer essa iniciativa se expandir ao máximo de estudantes.